Vamos lá, senhores, então no exercício 2 aí do Enem. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nele contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Nós vimos a garrafa térmica quando a gente falou lá nas formas de transferência de calor, né? Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo indica 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorrido 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura do equilíbrio do líquido da garrafa. Então o que ele está falando é o seguinte: isso daí seria calculado a partir da variação de temperatura que ele sofreu, isso daqui após 6 horas, em função da temperatura inicial. Que no caso, contra a vontade de vocês, eu estou chamando de temperatura de θ, fechou? Esqueci, perdão. Vamos lá. O quadro apresenta as categorias dos intervalos de variação percentual da temperatura. Então percebo que lá o A é quando essa variação é menor que 10%, B entre 10 e 25% e assim por diante. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água. Uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius. Vamos colocar aqui, ó. 2 amostras de água. Uma a 10 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius. É a água, então o calor específico para as duas é o mesmo, 1 caloria por grama grau Celsius. Na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Então, olha que bacana. Eu quero colocar 1/3 dessa para 2/3 dessa. 2/3 é 2 vezes 1/3, né? Então, ao invés de ficar trabalhando com fração, senhores, olha o que a gente pode fazer. Eu vou falar que a massa de água aqui é M. Isso significa que a massa dessa daqui, que tem que ser o dobro, é 2M. No total, eu tenho 3M, certo? M é 1/3 de 3M e 2M significa 2/3 de 3M. Pelo menos evita trabalhar com fração, mas se você quiser colocar 1/3 de M e 2/3 de M, fique à vontade, tá? A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa testada? Então vamos lá. Eles vão pegar essas duas misturas de água, essas duas substâncias, e misturar num recipiente, certo? Então eu vou ter uma água total aqui, ó, onde eu vou ter uma massa total agora de 3M. E elas vão trocar calor entre elas, porque elas estão em desequilíbrio térmico, né? Até que elas atinjam a temperatura de equilíbrio. Feche essa garrafa térmica e, após o intervalo de tempo de 6 horas, abre-se a garrafa e mede a temperatura dessa substância. E aí percebe-se que ao final desse processo, a temperatura vale 16 graus Celsius. Bom, meninos, eu vou ter que descobrir primeiro essa temperatura de equilíbrio aqui, ó. Porque eu vou precisar saber a variação de temperatura após 6 horas. Então, ó, eu preciso encontrar esse Δθ. Então, para encontrar essa temperatura de equilíbrio, olha o que a gente vai fazer, ó. A somatória da quantidade de calor trocado tem que ser igual a 0. Eu vou chamar aqui de substância 1, substância 2. Então eu vou pegar a quantidade de calor da substância 1 mais a quantidade de calor da substância 2. Somando isso tem que dar 0, certo? Como elas estão variando a temperatura, nós vamos aplicar um que macete, ó. É o QMC Δθ da primeira mais MC Δθ da segunda. A massa da primeira é M, o calor específico dela é água, então é 1. E a variação da temperatura dela, ela sai de 10 até chegar na temperatura de equilíbrio. Então é a final menos a inicial. Fica θe menos 10. Mais a massa da segunda, que é 2M, vezes o calor específico, que vale 1, e vezes a variação de temperatura dela, que é a final θe menos 40. Então é só colocar o θe aqui do lado. Tudo isso tem que ser igual a 0. Fechou? Percebo que M, que eu tenho em todos os termos, nós já podemos cancelar. Dá para dividir todo mundo por M, né? Então aqui fica 1 θe vezes menos 10, vai ficar θe menos 10, mais 2 vezes θe
E 2 vezes menos 40 dá menos 80. Tudo isso igual a zero. Então nós vamos pegar aqui agora, ó, juntar os θe. θe mais 2 θe dá um total de 3 θe. E o menos 10 com menos 80 dá menos 90. Passa para o outro lado, fica mais 90. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então a gente descobre que a temperatura de equilíbrio que ocorre é de 30 graus Celsius. Então agora, ó, eu sei que estava a 30 graus Celsius. 6 horas depois eu abri a garrafa térmica, ela estava a 16. A variação de temperatura, ó, 30 menos 16, vamos pegar essa variação em módulo. 30 menos 16 vai dar 14 graus Celsius. Essa é a conta final que nós vamos ter que fazer aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso daqui agora, que já não precisa mais para nós, né? Então agora eu vou fazer essa conta. A variação de temperatura é 14, dividido pela temperatura no início, que era quanto? Que era 30. A hora que a gente faz 14 dividido por 30, a gente vai chegar num valor de aproximadamente 0,47, que indica um percentual de 47%. Então, repetindo, ó, eles criaram essa norma, que é pegar a variação de temperatura após 6 horas e dividir pela temperatura que eu tinha no início, de quando eu fechei a garrafa. Então, é o 14 dividido por 30. 14 por 30 dá 47%. E 47% está entre 40% e 55%, que nos dá o selo da alternativa B. Fechou? Qualquer problema, manda um zap. Grande abraço.